Pronto, acho que agora está gravando. Desculpem aí a confusão. Então, pessoal, vou começar me apresentando, né? Acho que nem todo mundo me conhece, talvez só por rede social. Minha primeira formação em hotelaria pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu trabalhei na área e por uns 2 anos, assim, mais algumas questões, eu tenho gastrite, descobri uma gastrite, né, que era insistente, é, além da gastrite, refluxo, esofagite, e aí, por causa dessas coisas, eu comecei um tratamento com gastro, sendo que as crises iam e vinham, sabe? Então, assim, todo ano eu tinha crise e o meu estômago ficava doendo muito, eu sentia muitas dores, então eu fazia endoscopia, dava gastrite crônica, que eu digo que tudo que é crônico é da cabeça, né? Então a gente acaba sempre piorando, a gente acaba potencializando, ou enfim, até piorando mesmo alguns sintomas por causa de ansiedade, estresse, enfim. E aí, por causa dessa gastrite insistente, eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. Na verdade, assim, de fato, eu nunca tive uma alimentação com muito ultraprocessados e tal. Minha família, boa parte da minha família é do interior, então acabava que é, a gente sempre comeu comida mesmo, assim, comida da terra. Mas vez ou outra, e algumas combinações que não eram tão boas, enfim. Então comecei a tratar minha gastrite, isso já tinha terminado o curso de nutrição, mas já tinha terminado o curso de hotelaria e, e trabalhava em hotel. Então, eu comecei com esse cuidado com a minha alimentação. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre os alimentos, foi quando eu entrei no mundo da nutrição. Demorei um pouquinho para criar coragem para fazer outra graduação, mas criei coragem, estou aí ano que vem me formando. Mas quando eu entrei no curso de nutrição, eu entrei com uma certeza muito grande de que eu não queria mais para a minha vida essa coisa de. Porque eu sou uma pessoa que fiz muitas dietas, né? Eu sou uma pessoa de muito histórico de dieta. E eu não queria mais isso na minha vida. E eu falava assim: como é que é sustentável uma pessoa viver de dieta, sabe? Eu não conseguia conceber como é que as pessoas iam passar a vida se guiando como comer por um papel. Enfim, essa é mais ou menos a minha história que começou com a nutrição, né? Então aí eu comecei a nutrição muito determinada a já seguir uma linha que não tivesse dieta, foi quando eu descobri a nutrição comportamental, descobri, né? Tem alguém. Gente, se alguém entrar, já coloca no mudo, porque o ruído fica atrapalhando um pouco. E aí foi quando eu comecei, descobri Sophie Derran, que é uma nutricionista francesa, mas que mora aqui no Brasil faz tempo. Fiz o curso dela de NutriCoaching em São Paulo, fiz uma formação, isso foi no ano passado. Depois disso, durante o curso de Sophie, eu me deparei com o Mindful Eating, conheci o Mindful Eating e me apaixonei. Era tudo que eu acreditava de fato. Fiz várias práticas e comecei a mergulhar nesse universo. Também pratiquei as 8 semanas de Mindfulness, isso foi lá em 2015, foi quando começou também todo o meu processo com relação à gastrite, que eu não queria mais que essa gastrite voltasse, então tentei me conectar com outras coisas que eu pudesse melhorar e diminuir meu estresse e minha ansiedade. Foi quando eu fiz as 8 semanas de Mindfulness. Tem aí nos cursos, né, alguns cursos que eu fiz. E aí eu me formei instrutora de Mindful Eating, que é comer consciente, né? Eu não gosto da gente estar usando sempre essas palavras em inglês, mas a minha formação é essa, que é um protocolo desenvolvido por Lynn Rossi, que é presidente do Centro Americano de Mindful Eating.
Então, também sou personal cook, então a gente pode cozinhar junto, enfim, desenvolvo receitas mais saudáveis e funcionais, baseado nas suas preferências alimentares. Praticante de meditação há 5 anos, não que nesses 5 anos eu esteja contínua, mas às vezes indo e vindo, mas há um tempo já que eu venho praticando todos os dias. E a praticante de yoga há 1 ano, quando eu me conectei com essa abordagem mais de fazer as pazes com o corpo e com os alimentos, a gente fala muito da consciência corporal. E a yoga traz muito isso, dessa conexão. Então, também sou praticante de yoga. E é um dos pré-requisitos também para que a gente seja instrutor. Fazer algo centrado no corpo, que não é o exercício físico formal, como as pessoas têm, como musculação, por exemplo. Vamos lá. Ops. Gente, deu tilt aqui. Entendi porque não foi, peraí. Então, eu vou começar, né, falando para vocês que dietas não funcionam. E não sou eu, Luma, que estou dizendo. É a OMS, né? Então, a Organização Mundial de Saúde diz que as dietas não funcionam. E como eles chegaram nisso? A gente tem um número crescente de obesidade muito grande no mundo inteiro. E o Brasil não está fora disso, né? E, e o que é que as pessoas conhecem hoje como cuidar da alimentação? Elas imaginam que só conseguem cuidar da alimentação fazendo dieta, porque é a única coisa que se tem conhecida como hoje, até hoje, né? Então, os nutricionistas são vistos como esculpidores de corpos, que a gente chama, né? Então, o nutricionista, na maioria das vezes, é visto como uma pessoa que lhe faz emagrecer, ou uma pessoa que vai esculpir seu corpo, porque algumas pessoas querem engordar e ganhar músculos. E não com uma pessoa que cuida da sua saúde, olhando para a sua alimentação. E, e é isso que a gente tenta hoje, né, a nutrição que é dita como comportamental, mas eu gosto de usar como a abordagem não prescritiva, né, que é uma abordagem sem dietas. Então, seria isso, né? Porque eu queria mostrar aqui para vocês esse ciclozinho, que é muito comum, que muita gente conhece, que é você faz dieta e aí você perde peso. Aí, quando você perde peso, você passa um tempo com esse peso, aí você fica muito feliz, mas você cansa de fazer dieta, porque ninguém aguenta ficar seguindo papel, quantidade, às vezes até tem alguns profissionais que até falam em pesar a comida, né, porcionar, aí você cansa de fazer dieta. Aí, o que é que acontece? Você ganha peso. E aí você ganha peso, você fica frustrado, arrasado, fica achando que fica sentindo culpa, a culpa é minha, eu não tenho nem a capacidade de fazer dieta, porque eu já escutei isso de algumas pessoas, de alguns clientes, eu não consigo nem fazer dieta. Então a pessoa acha que o problema está com ela, né, que não conseguiu fazer dieta. E aí ela, depois que ganha peso, ela não sabe o que fazer para perder esse peso, para comer normal, e aí ela faz o quê? Volta a fazer dieta, né? Mais uma vez, confirmando isso, que a única coisa que as pessoas conhecem na vida é fazer dieta. Então, por que as dietas falham, né? Eu queria falar com vocês algumas coisas do por que ela falha. Porque a pessoa tem que ter exatamente aquela fome, você naquela hora, né? Porque a dieta ela diz a hora que você vai comer e a porção que você vai comer. Então, sua fome tem que ser de acordo com o que foi estipulado que você coma naquele dia, naquele horário. Então, a dieta geralmente ela não considera, né, momentos sociais também. Então é outro problema bem grande. Então, assim, você está de dieta e você diz assim, poxa, mas vai ter uma confraternização. Meu Deus, vai ter uma festa de criança que tem um monte de doce. E por que ela falha? Porque ela foca na restrição. Ela não foca na mudança do comportamento. Então, geralmente, quando se faz dieta, você sabe tudo que você não pode, né? Tudo que você não pode. Ou uma lista do que pode. E aí entra inúmeras coisas que não podem. Então, ela não foca nessa mudança de comportamento. Ela te diz o que comer, te diz o que comer e o quanto comer. Então,
A gente tem mais ou menos por dia, para vocês imaginarem assim, que os pensamentos sobre comida, a gente tem mais de 200 pensamentos por dia sobre comida. Uma pessoa que está de dieta ainda tem muito mais. Por quê? Por exemplo, todas as vezes que a gente vê um bombom em cima da mesa, a gente tem na nossa cabeça, mesmo que no subconsciente, a gente está olhando para ele, a gente vai decidir comer ou não comer. Isso é um pensamento, uma decisão sobre alimento. Todas as vezes que a gente começa a ter fome e a pensar em comida, a gente está pensando sobre alimento. E as pessoas que vivem de dieta, às vezes pensam o dia inteiro em comida. Então, da hora que elas acordam, da hora que elas vão dormir, seja pensando no que vai comer, ou seja pensando no que não vai comer. Então, imagina a quantidade de energia e de tempo que a gente gasta, e de energia mesmo, mental, e o corpo também, às vezes, fica exausto. Algumas pessoas relatam isso, porque elas passam o dia inteiro pensando em comida, sobre o que comer ou sobre o que não comer, né? Aí, aqui eu coloquei a pergunta, como eu faço para não sair da dieta? Porque algumas pessoas se perguntam isso, né? Como eu faço para não sair da dieta? Mas, gente, imagina que todas as vezes que você vai para um aniversário, que você encontra com seus amigos, que você sai para jantar, sei lá, com seu marido, com seu namorado, né? Porque as mulheres aqui e Tiago só. Então, toda vez que você saiu, se você até jantar com suas amigas, você vai estar saindo da dieta. E isso causa muita culpa e frustração nas pessoas. Porque elas aí começam já aqui, né? Aquela história do, já que eu fiz isso, aí você começa a desbandar tudo, porque existe uma, que a gente chama de distorção cognitiva, de que ou eu estou na dieta, estou fazendo tudo no plano alimentar, seguindo tudo perfeito, como a minha nutricionista mandou, ou eu chuto o pau da barraca, como um monte de ultraprocessado, coisas com substâncias químicas, nada que é natural, porque já que eu já não estou fazendo nada mesmo, enfio o pé e vai embora. Então, a gente precisa sair, e a gente precisa encontrar um caminho do meio, um caminho de equilíbrio, né? E vocês podem abrir, digitar agora, colocar no chat, o que é que vocês acham que move as pessoas, de fato? O que é que vocês acham que move as pessoas ou a fazer dieta, ou a ter esse cuidado com o corpo? O que é que vocês acham que move? Por favor, participem. E aí, minha gente? Ninguém quer falar? Alguém falou e eu não recebi. Tá aqui. Então, me diz padrão de beleza. Acho que não é cuidado, talvez seja uma pressão da sociedade. Pressão da sociedade por um corpo perfeito, uma insatisfação com o corpo, padrão de beleza, imposição social, busca de autoestima. Realmente, agradeço as respostas de vocês. Realmente, a gente tem uma pressão social muito grande por um corpo perfeito, né? Por os padrões de beleza, né? A vida inteira sempre foi assim. Então, se você tinha antigamente, era às vezes um corpo mais magro, aquele de passarela. Foi ficando muito irreal aquele corpo de passarela. Hoje em dia a gente tem uma coisa muito musa fitness, né? Então você tem que treinar e tal. Mas eu vejo que a gente também tem conseguido quebrar muitos padrões atualmente, porque tem se falado cada vez mais nisso. Mas a gente ainda se exige muito, né? Então eu acho assim que o que move as pessoas, na maioria das vezes, sim, são as pressões sociais. É a pressão social, né? E muita culpa. É a pressão social. A pressão social, ela gera uma obrigação, né? Você tem que ter esse corpo, você tem que fazer dieta, você tem que ir para academia e malhar. Então, o que as pessoas conhecem é fecha a boca e malha que dá certo. E se isso funcionasse, eu acho que a gente não teria tantos casos de tanto número crescente de obesidade, porque não é uma conta exata, não é fechar a boca e malhar. A gente hoje fala muito mais desse equilíbrio emocional, né? Do equilíbrio da ansiedade, principalmente. Outro ponto aqui, né? Em outro ponto já, que eu coloquei dieta igual à saúde. Então, as pessoas têm uma ideia de que para ter uma saúde eu tenho que estar de dieta e eu tenho que estar treinando, fazendo musculação na maioria das vezes. Eu não entro tanto na questão do exercício,
porque não é a minha área, mas o, o programa, ele contempla algumas questões relacionadas ao exercício, mas que fazem justamente a gente questionar essas questões do que é saúde, né? Do que é realmente efetivo. E uma dúvida das pessoas muito grande é, se eu não tiver dieta, eu vou fazer o quê? Então, elas acham que, como é a única forma de me cuidar que eu sei, é fazendo o quê? É fazendo dieta. Se eu não vou fazer dieta, como eu vou cuidar da minha alimentação? E aí, a boa notícia que eu tenho para dizer para vocês é que a gente sabe, nosso corpo tem essa sabedoria, sendo que a gente precisa se reconectar novamente com o nosso corpo, né? As crianças, elas são muito sábias. Na maioria das vezes, a criança, ela para de comer quando ela está de barriga cheia, não importa a quantidade que tem no prato. E aí, muitos pais, né, dizem assim, você tem que comer até o final, até o prato ficar limpo. Então, a gente começa desde criança a ter essa influência. Eu fui, inclusive, uma dessas pessoas, né, que sofri da síndrome do prato limpo e ainda sofro até hoje para conseguir me livrar dela, porque eu tinha que comer até limpar o prato. E aí a gente começa a se desconectar desses sinais internos, a gente começa a se desconectar do nosso corpo por, por ordem que são externas a nós, né? Que é, você tem que comer até limpar o prato. Então, gente, vou só beber uma água aqui. Então, o problema não está só na dieta, né? E sim em todo o comportamento deturpado que a pessoa gera com a comida e com o corpo. Então, que eu tenho, assim, coloquei algumas dietas aqui que são bem conhecidas, que é low carb, cetogênica, jejum intermitente, outras regras de dieta, comer de 3 em 3 horas, não comer açúcar. Então, tudo isso, tudo que está ligado à dieta, está ligado à comida, nesse ciclozinho aqui do emoção, comida, prazer, alívio, culpa, cobrança. Então, tudo que a gente conhece com relação à dieta, a gente intervém na comida, sendo que isso é um ciclo. E esse ciclo é muito bem, assim, amarrado, né? A gente tem uma emoção, a gente não sabe como responder essa emoção no nosso corpo, a gente responde ela com essa emoção com comida. Aí a gente, quando come, a gente sente o prazer, muitas vezes alívio porque é uma forma, muitas vezes, de anestesiar algo que a gente sente. Eu tenho clientes que relatam isso, que comem para anestesiar, para ficarem anestesiadas de algo, para sentir esse alívio. E quando a gente, quando a gente sente esse prazer, esse alívio, logo após vem culpa ou cobrança porque comeu. E quando a gente vê esse ciclo, e aí culpa, cobrança, comeu, aí vem emoção, comida, e ele se repete. Quando a gente tem a low carb, quando a gente tem cetogênica, não comer açúcar, comer 3 horas, tudo isso está agindo só na comida. Não é eficaz. Porque a pessoa não sabe quando lidar, quando a emoção vem. Quando a emoção vem, eu faço o quê? Dizendo 4 horas, coma 10 castanhas e um kiwi. E aí eu tô estressada, nervosa, acho que eu mereço porque eu trabalhei muito. Então eu não sei lidar com outras formas que não seja com a comida. Então eu vou lá e como. E a dieta não trata isso, ela não trata o comportamento, né? Eu falei, né, anterior que a dieta fala o que comer e quanto comer. Mas, na verdade, a gente é muito importante que a gente saiba como comer e por que comer. Por que eu estou comendo agora, né? Então, é importante que a gente coma quando a gente tenha fome e pare de, por óbvio parece muito óbvio, né? Mas muitas vezes na maioria das vezes, eu vejo pelos relatos de clientes, e até comigo mesmo, às vezes acontecia, a gente comer sem fome. A gente come por disponibilidade, a gente come, disponibilidade é porque tá ali, tá na nossa visão, a gente tá vendo aquilo, e aí vou lá e como. A gente come porque acha que é uma ocasião especial, sei lá, tô lá na casa da avó, domingo, almoço, e aquela comida é muito boa e é só domingo, então eu tenho que aproveitar. Eu tô numa viagem e aquilo vai ser, eu não sei quando é que eu vou comer de novo, né? Ou em outras questões, isso aí ainda é mais administrável, eu diria, e mais fácil de administrar do que em alguns momentos que as pessoas comem realmente para anestesiarem algumas outras dores e carências, né? Tem
Eu tive um cliente que comia porque ele não estava feliz no casamento e chegava em casa e era uma forma dele meio que não ter que escutar, não ter que estar naquele ambiente, de um ambiente que ele não estava mais feliz, e aí ele fugia, ele tentava se anestesiar e fugir desse momento de ter um prazer, né, no casal, comendo. Então, a gente tem outras questões, às vezes, muito mais duras com a comida, né? Influenciando com a comida no meio. E como a gente quebra esse ciclo? A gente precisa intervir em todos os pontos para quebrar esse ciclo. E é justamente o programa de Mindful Eating, a gente lidar com a emoção, a gente aprende a lidar com as emoções, a gente aprende a se tratar para além da comida. Né? A gente aprende a se cuidar de outra forma que não seja com comida. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu cheguei muito cansada, eu trabalhei muito hoje, eu mereço uma pizza. Não, você merece descanso, você não merece uma pizza. Se você quiser comer uma pizza, tudo bem, mas aquela pizza não está honrando o teu cansaço. O que honraria teu cansaço seria o descanso, seria dormir, seria fazer um escaldapés, entendeu? Então, assim, a gente começa a enxergar outras formas de se cuidar que não seja com comida. A gente também lidar com a culpa e com a cobrança, de uma forma suavizando a culpa e a cobrança, com autocuidado, com autocompaixão, com aceitação também. Vou falar disso mais para frente. Então, a gente tem como bases do programa, deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, a gente tem como base do programa, o nome do programa é Eat for Life, e eu já coloquei ele aqui traduzido, né? Comendo para a vida. A gente tem como base o Mindfulness, que é a atenção plena. O Mindfulness, ele trata muito o não julgamento, né? E a abertura para viver aquele momento presente. Então, a atenção plena no momento presente, para a gente viver esse momento com consciência, com abertura e sem julgamento. Se vocês tiverem, gente, eu esqueci de dizer isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa, podem ir mandando pelo chat, que aí eu vou respondendo e vou encaixando aqui à medida que for falando. Então, a gente usa muito o Mindfulness. O Mindfulness é a base do programa. O nome maior desse programa é MBS, eu acho que eu coloquei, não sei se eu coloquei, não coloquei, que é Mindfulness Based Eat Solution, né? Que é o Mindfulness baseado numa solução para alimentação. Então, a gente tem alguns áudios guiados para práticas diárias durante o programa. E como a gente pode, por exemplo, agora vocês, enfim, não sei se vão fazer o programa ou não, podem fazer isso hoje, agora, como vocês podem exercitar isso no dia a dia, estar no momento presente. Então, quando você estiver fazendo algo, se conecta de fato com aquela atividade. Então, quando você está dirigindo, não mexe no celular, além de ser super perigoso, às vezes você está fazendo um caminho só ali no automático, quando você vê, não sabe nem como foi parar ali, né? Ou se não, eita, hoje eu ia fazer outra coisa, mas faz aquele caminho todo dia e vive no piloto automático. Você vai tomar um banho, na maioria das vezes a gente está pensando ou no que vai fazer ou em coisas que já aconteceram. Então, você vai tomar um banho, percebe aquela água caindo na cabeça, molhando seu cabelo, caindo no corpo. Você, sei lá, no final de um dia for tomar um banho quente, sentir a temperatura da água. Então, muitas vezes a gente está no dia a dia sempre no piloto automático, fazendo coisas automáticas. E tem alguns estudos que mostram que 50% do tempo a gente está com a cabeça ou em coisas do passado ou em coisas do futuro. Pessoas que pensam muito no futuro são muito ansiosas. Pessoas que pensam muito no passado tendem a ser mais depressivas. E são a gente diz, as duas doenças que a gente tem como o mal do século, né? A ansiedade e a depressão. Então, porque as pessoas esquecem de viver o presente. Então, a gente exercita muito isso no programa. E isso é uma característica inata nossa. Às vezes a gente pode parecer que não, ou que isso é muito difícil de alcançar, mas sim, é possível.
Afinal de contas, é assim que a criança, né, ela tende a ser uma pessoa, a ser muito mindfulness, porque ela está vivendo o aqui e o agora o tempo inteiro. E a gente vai ficando adulto, enfim, as obrigações da vida, e a gente vai se desconectando disso. A outra base do programa é o comer intuitivo, que seria comer com base nos nossos sinais internos, né? Então, comer conectado com a fome e a saciedade, entender o que é que o corpo está precisando no momento. Lynn Ross, que é a americana, né, que criou o programa, no livro dela, ela fala que você, quando você está muito conectado com o seu corpo, você sabe a comida que te faz bem. Então, assim, ela diz, eu como uma comida que quando eu termino de comer, a minha barriga está sorrindo para mim. E o meu corpo está agradecendo por eu ter comido aquilo. Porque as pessoas têm uma ideia de que, comer o que quer, as pessoas vão sair comendo tudo, viver de fast food, né? Mas as pesquisas mostram que não é verdade. Quando a gente se conecta com esse comer intuitivo, com o nosso corpo, a gente percebe que aquilo não faz tanto bem e a gente não vai procurar isso o tempo inteiro. E tudo bem quando a gente procurar também, porque a gente sabe que aquilo é exceção. E Mindless Eating é outra base do programa, que na verdade nada mais é do que a gente mindful, né? Que é a cabeça full, né? No momento presente, na atenção plena. E o mindless, que é a consciência de como você come sem pensar. Então, para a gente comer de uma maneira consciente, com atenção plena, a gente tem que ter consciência de como a gente geralmente, muitas vezes, come sem pensar. Então, eu digo que alguns clientes relatam que às vezes comem só porque está na hora. Eu pergunto se a pessoa está com fome naquela hora, ela nem sabe dizer se tem fome, porque ela faz tanto tempo que não experiencia a sensação de fome no estômago. Ela come por convenções, ela come porque está no horário, ela come porque o marido chegou em casa e na hora do almoço e ela vai e senta junto, ou algumas pessoas já adolescentes já latam que, mas meu pai e minha mãe fazem questão que eu sente à mesa nesse horário. E não é que eu estou falando para a gente não ter esse social, tá? Mas a gente pode adaptar para a gente ter fome nesses horários que a gente teria que, teoricamente, com esse comer social, ou sentar à mesa com a família, ou o que o seu pai e sua mãe estão fazendo questão naquele momento é a partilha. Então, fala, eu não estou com fome, ou toma só um suco, toma um copo d'água, mas partilha aquele momento, senta com eles, e aí você deixa para comer em outro momento que está com fome. A gente vai trabalhando isso, para que você encontre o seu equilíbrio. Então, eu coloquei aqui, né, que o programa Eat for Life tem uma abordagem holística de bem-estar que ajuda você a restabelecer o contato com sua sabedoria interior, entre a comida e seu corpo e sobre si mesmo como um todo. Então, a gente entendeu que naquela hora não é só baseado na minha fome, na minha saciedade, mas no meu prazer, né? A gente é diferente, saciedade e de satisfação. Saciedade, a gente fala de plenitude gástrica, do meu estômago. Mas satisfação, o quanto eu estou satisfeita, o quanto isso é prazeroso. Então, ela é uma abordagem que não é centrada no peso, a gente não vai colocar metas aqui de quanto peso perder, mas tem uma real intenção de nutrir e cuidar do seu corpo, equilibrando o que você quer comer com o que está disponível, sabendo lidar com os gatilhos de ambiente. Uma coisa que é muito importante é essa parte do com o que está disponível, né? Então, às vezes, na dieta, você tem que ter aquela comida exata, aquilo que foi planejado, aquilo que está no papel. Às vezes, você está em alguns ambientes que não dá para você comer aquilo, aquela fruta, aquela oleaginosa, enfim, ou uma raiz, porque você viajou e aí não tem nem macaxeira, não tem cará, né, se aquilo está no teu plano. Então, você aprender a comer com o que está disponível. E sabendo lidar com os gatilhos do ambiente. Então, rodízio, né, rodízio de carne, rodízio de sushi, essa coisa de pipoca de cinema, que é 50 centavos mais caro por um tamanho maior. Aí você acaba pegando o tamanho maior,
você está comendo um balde de pipoca, você está sem prestar atenção, óbvio, porque você está assistindo um filme, e você está saindo na sua cabeça, você está super na vantagem, porque você pagou só mais 50 centavos e está comendo muito mais pipoca. Você está pagando, sei lá, que esses combos fast food que você paga R$ 1 e vai tudo, mais refrigerante, mais batata, e a gente vai comendo sem consciência, achando que está super ganhando vantagem, porque está pagando mais R$ 1, mais 50 centavos e está comendo mais. Mas, na verdade, o nosso corpo nem tá precisando nem precisava dessa comida. Então, o que vocês vão aprender, né? O que vocês iriam aprender com o curso do programa de 10 semanas? Adquirir, resgatar as habilidades da inteligência interna, que eu disse, né, do nosso corpo, de entender fome, saciedade, emoção, o que eu preciso naquele momento. Unir a sabedoria externa com a sabedoria interna. Então, assim, com o que eu tenho disponível, com o que eu sei que é uma comida melhor, a gente tem muito da sabedoria externa, até de outros profissionais, né, que dizem, a gente pode aliar o que os profissionais passam com o que a gente sente no nosso corpo. Então, desenvolver a atenção plena nos pensamentos, sentimentos e emoções. A atenção plena seria justamente o mindfulness, né? O mindfulness, que é estar presente, com consciência e abertura e sem julgamento. Esse sem julgamento é importantíssimo, gente. A gente, o tempo todo, a gente julga, né? A gente é muito acostumado a julgar o tempo todo. Então, assim, é bom, é ruim, é chato, é legal. Tudo isso é julgamento. Aí tem até um vídeo que eu falo que eu fiz no Instagram, no IGTV, que eu falo sobre a gente tem 3 tipos de emoções, né? Isso é o ensinamento budista, que é agradável, desagradável e neutro. Então, algumas coisas, elas provocam sensações agradáveis, outras sensações desagradáveis e outras neutras. Na maioria das vezes, a gente está no neutro, que são coisas do dia a dia. Algumas coisas são desagradáveis, a gente não gosta de experienciar, e outras que são agradáveis, que são as coisas que a gente acha legal, que fica feliz. Mas quando a gente diz uma coisa é boa, uma coisa é ruim, é julgamento. Porque pode ser bom para mim, mas pode ser ruim para você. Pode ser ruim para você, pode ser bom para mim. E como a gente julga isso? A gente julga de acordo com o que a gente aprendeu durante nossa vida inteira. Então, eu costumo dizer que a gente não vê as coisas como elas realmente são. A gente vê as coisas de acordo com o que a gente aprendeu a vida inteira, que era para ser, digamos, né? Que entra de novo nesses moldes e nesses padrões. A gente pode falar, por exemplo, dos padrões de beleza, né? São uma forma engessada da gente ver um corpo saudável, às vezes, como ideal, é visto como um corpo mais magro, é um corpo saudável. E nem sempre essa pessoa que tem um corpo mais magro tem saúde. Reconhecer, né, as distorções cognitivas, como eu falei, se às vezes estudou nada, né? Ou eu estou fazendo tudo, ou eu já que eu já fiz isso, eu enfio o pé, e aí tem uma lista enorme de distorções cognitivas que a gente trabalha para que a gente não fique sempre oscilando. Se mover deliciosamente, eu acho engraçado esse nome, porque a gente quando fala, a gente fala se mover de forma deliciosa, né? Porque a gente tem um exercício físico muito como obrigação da musculação, na maioria das vezes. Porque as pessoas falam que você tem que fazer pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, ou que nenhum exercício, que musculação é algo que vai te dar mais benefício do que qualquer outro exercício. E na verdade, o que é que adianta você ir todo dia para a academia, achando um saco, fazendo aquele exercício com a cabeça em outro lugar, e às vezes dizendo, meu Deus, eu não queria estar aqui, eu estou desejando que aquilo acabe. Provavelmente você vai fazer menos tempo, ou você vai fazer por tempo mesmo de duração daquele dia, mas assim, de frequência também menor, uma frequência menor, porque é uma obrigação, você se obriga aí, você não tem prazer naquilo. E às vezes você passa um tempo, passa uns meses e abandona. Então, muita gente deve ter alguns relatos aqui, eu inclusive, de que pagou a academia um ano e foi 2, 3. Pagou o plano de 6 meses, foi o primeiro mês, depois abandonou. Porque você não acha legal aquilo, você não sente prazer.
E a gente trabalha muito essa consciência corporal de uma forma da gente mover o corpo de forma deliciosa, de forma prazerosa, né? Eu encontrei muito isso na yoga. Eu, no geral, sou uma pessoa que gosta de fazer exercício físico, mas algumas pessoas dizem que não gostam de fazer exercício. Eu digo que você ainda não descobriu o que é que o seu corpo gosta. Porque o nosso corpo, ele é ávido por movimento, a gente precisa se mover. O corpo, ele começa a dar sinais quando a gente não move ele. Mas a gente tem uma infinidade de possibilidades de mover o corpo. Sei lá, tecido acrobático, né? As pessoas não pensam nisso, eu acho sensacional. Pole dance, fazer até esportes em equipe, né? Em grupo, enfim, tudo isso. Acho que a gente no grupo a gente vai encontrando formas de você se reconhecer em algum desses exercícios. Desenvolver um repertório para cuidar de si sem comida. Então, a gente trabalha muito esse autocuidado, né? A forma como a gente pode se autocuidar, não seja com comida, seja brincando com seu filho, seja brincando com seu pet, né? Com quem tem cachorro e gato, tomando um banho morno, pagando uma massagem para você receber uma massagem, fazendo a unha. Cada um vai encontrando a sua forma de se autocuidar, né? O que é o cuidado naquele momento. O que você realmente precisa, o que o seu corpo realmente precisa, está pedindo. Aceitação. A aceitação é algo que as pessoas, às vezes, não entendem o conceito real de aceitação e acham que como se fosse assim... me faltou a palavra agora. Mas o que seria aceitação? É eu não gastar energia com algo que eu não consigo mudar. Então, às vezes, eu fico lutando contra meu corpo, um exemplo, eu não gosto do meu corpo, eu acho que eu tenho muita celulite. E aí eu fico dizendo para mim o tempo todo. Essas celulites são horrorosas, eu odeio essas celulites. Essa celulite, meu Deus, que coisa horrível, meu Deus, olha que coisa horrorosa. Mas o que é que eu estou fazendo com relação a isso? O que é que eu estou fazendo para melhorar essa celulite? Então, às vezes é melhor eu aceitar que eu tenho essa celulite, beleza, essa celulite é real, ela está aqui, e o que é que eu posso fazer para melhorar ela? Pronto, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou fazer, sei lá, vou fazer alguma atividade para ver se isso melhora. Então, outro ponto que a gente trabalha muito é a autocompaixão. A autocompaixão, eu fiz um curso de autocompaixão e ela definia a autocompaixão como o desejo genuíno de você aliviar aquela dor. Alguma dor que você esteja sentindo ou algum mal que você esteja passando. E como base da autocompaixão, a gente tem a humanidade compartilhada. E entender que o sofrimento faz parte da vida. Então, a gente entende que o sofrimento faz parte da vida e a humanidade compartilhada diz que todo mundo passa por isso. Então, quando eu me igualo a todo mundo, eu consigo, de alguma forma, aceitar melhor, né, esse sofrimento, porque eu sei que ele faz parte da minha vida. Como é que eu posso lidar melhor com ele? O que é que eu posso fazer para que isso não seja tão sofrido ou tão doído? A autocompaixão está dentro do programa também dessa forma. Como eu faço para reaprender a comer, equilibrando os sinais internos e externos. Refazer meu relacionamento com a comida. Eu digo refazer porque acho que todo mundo nasce muito conhecedor e aí em algum ponto a gente vai se perdendo, seja quando foi criança ou adolescente ou até mesmo adulto. Então eu digo refazer esse relacionamento com a comida para que não haja mais culpa nem cobrança. Comer de uma forma que caiba na nossa vida e no nosso modo de viver. Então, assim, às vezes uma dieta, ela não cabe na nossa vida, ou no modo que a gente vive, né? Então, o que você dá conta de fazer? O que é possível para você? Como você pode se planejar para que esse comer saudável, eu digo saudável entre aspas, porque saudável tem inúmeras possibilidades, né? Então, qual é a forma que cabe para você? Como é que a alimentação vai entrar na tua vida, na tua rotina e se adaptar ao seu modo de viver? Habilidade para interagir com diversos ambientes alimentares, que os ambientes alimentares seriam esses, né? De sociais, né? Aniversário, confraternização, rodízio, esses ambientes
porque às vezes a gente não tem habilidade para interagir com eles. E o curso, ele te dá essas habilidades. E aprender a como comer com atenção plena, usando o Basics, né? O que seria o básico do Mindful Eating. Deixa eu só beber água aqui. E aí, o que é que eu queria trazer para vocês? Esse é o Basics do Mindful Eating. Isso a gente trabalha no curso. Eu já dei esse spoiler, vou dar esse spoiler para vocês, porque eu prometi que eu daria algo. Eita, deixa eu me falando aqui. A base fundamental é o autoconhecimento para criar hábitos saudáveis e eliminar nossos principais sabotadores. Dúvida: quais são os sinais internos e externos na reaprendizagem da alimentação? Ótimo. Os sinais internos seriam fome, saciedade, satisfação, entender o que o meu corpo precisa naquele momento. E os sinais internos, os sinais externos. Externos seria o que a gente conhece como o que é mais saudável. É mais saudável ultraprocessado ou uma comida da terra? Então, a gente une o externo, que a gente sabe, sei lá, carboidrato complexo é melhor, é importante comer fibra, é importante beber muita água, tudo isso é externo, né? E o que seria interno seriam esses que eu já falei, que são os sinais do nosso corpo. Então, como eu prometi para vocês, né, que eu ia dar alguma dica que vocês pudessem usar atualmente, para vocês começarem a usar no dia a dia de vocês. Então, esse é o básico do Mindful Eating que a gente usa toda vez. Seria lindo se a gente usasse todas as vezes que a gente para comer, mas eu diria que é quase impossível, se não impossível, na vida que a gente tem hoje, parar todas as vezes e conseguir fazer o básico. Eu tento estabelecer com os clientes assim, que uma vez por dia, em uma refeição, você faça o básico. Já vai ser maravilhoso. Porque isso aí é exercício, é treino, e com o tempo você vai se acostumando. Eu, inclusive, disponibilizo, né? A gente ganhou isso do centro agora no curso, esse material como descanso de jogo americano, né? Aí você classifica e usa como joguinho americano na refeição que você for fazer, que você escolher para fazer, se vai ser almoço, se vai ser jantar, café da manhã, enfim. Porque aí você vai lendo, daqui a pouco você vai lembrando e vira hábito. E aí você não precisa mais de papel. Mas o que seria o B, né? Respire e verifique sinais de fome na barriga antes de comer. Então, o que seria isso? Então, antes de eu colocar o meu prato, né, de comida, ou assim que eu coloco o meu prato, eu paro e eu gosto de fazer sempre dois ciclos de respiração consciente, que eu falo. Então, eu gosto muito de fechar o olho para me conectar comigo, assim, com o meu corpo de novo, porque às vezes a gente está muito acelerado, mexendo no celular, coloca o prato, não sabe nem o que foi que colocou, nem por que colocou aquela quantidade, ou com o pensamento, estou com muita fome, meu Deus, estou com muita fome, coloca um prato que às vezes nem não é real, com a sua necessidade, com a necessidade do seu estômago, porque na sua cabeça você está reforçando, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Então, eu gosto sempre de fechar o olho, faço inspiração, encho o meu pulmão inteiro de ar e libero. Então, faço esses dois ciclos conscientes de respiração e me pergunto, né, me questiono, o que meu corpo quer comer agora? Quanto de fome a minha barriga está sentindo? Então, às vezes, parar e respirar vai te dar te traz para o momento presente, né? O A, que seria aprecie sua comida. Então, a gente sempre pensar, da onde veio a minha comida? O que eu estou comendo agora? Por onde passou? Né? O que ela passou até chegar no seu prato? Então, a gente fala muito da comida de verdade no curso. Então, assim, a diferença de um pão que é feito de fermentação natural, que você conhece o produtor, que o produtor foi lá e colocou a mão, fez à mão a massa, do que um pão industrializado que você foi lá, comprou o pacote, não vou dizer nem marca, né? Mas, assim, todo mundo sabe que pão de caixa que você foi lá, passou por máquinas e máquinas que você não viu a cara de ninguém. Então, assim, qual a conexão que a gente tem? Será que é a mesma coisa, o prazer vai ser o mesmo? Geralmente, quando a gente está no automático, não vai fazer diferença esse pão industrializado ou esse pão verdadeiro. Mas
quando a gente começa a comer de forma mindfulness, a gente se conecta muito com isso. Isso traz um prazer imenso. Eu digo porque foi algo que aconteceu comigo, assim. Ir para a feirinha de orgânico me traz uma felicidade enorme. Eu chego da feirinha, minha gente, eu não sei nem descrever a felicidade que é, porque eu falo com o produtor, eu sei o que deu, o que não deu, se choveu mais, o que vai dar ou deixar de dar, porque está na época de chuva. Você come um período que o alimento que é realmente daquela época. Então, assim, eu não. é, Quem me conhece sabe que eu consumo orgânico já faz um tempo e alguns anos. E assim, eu nunca, minha gente, é verdade, é mais pura verdade. Eu nunca comprei um abacaxi para estar azedo. Nunca, nunca comprei um abacaxi azedo. Por quê? Porque ele é colhido no tempo certo, na época dele. Foi a maturação natural. Ninguém colocou nenhum veneno, ninguém colocou nada para ele acelerar e dar fruto mais rápido, né? Para poder chegar no tamanho de colher. Então, assim, as frutas são muito mais saborosas. O S, sem pressa, né? Sem pressa, eu gosto de dizer, sem pressa e sem distrações também. Porque é difícil, a gente não vai conseguir comer de forma mindfulness, né, com atenção plena, se a gente estiver olhando o celular, se a gente estiver na frente da TV. O I, investigue sua fome ao longo da refeição, em especial na metade dela. A gente tem essa cultura muito do prato limpo, né? Que é essa questão de não jogar comida fora, que eu acho super importante mesmo que a gente não jogue. Mas como ela é feita, às vezes, desde criança, é que é difícil, assim. Então, assim, às vezes você trabalhar, né? Se tiver alguém que é mãe aqui, e você comer, dizer para o seu filho que ele pode repetir quantas vezes ele quiser. Ele não precisa colocar tudo de uma vez no prato. Isso é importante, né? E tudo bem ele parar de comer quando ele já estiver saciado. Porque, no geral, a nossa fome, né, acaba quando acaba o prato. Eu digo que era uma realidade minha. Todas as vezes, acabava o prato, acabava a minha fome. Como pode isso? E aí, quando eu comecei a fazer o curso, porque eu já passei pelo programa de 10 semanas como aluna, eu fui percebendo que o meu volume de comida em algumas refeições diminuiu muito, principalmente no almoço e no jantar, mais ainda no jantar. O almoço ainda é uma refeição que eu gosto muito de fazer, que geralmente eu tomo um café da manhã mais leve, porque eu não sou uma pessoa que acorda muito cedo, então eu geralmente como um pouco no café, e aí quando chega na hora do almoço eu tô com mais fome. Mas essa coisa de acabou a prata, acabou a fome. E aí eu fui percebendo que não era porque eu não me percebia. No meio da refeição, eu estava lá só, digamos assim, empolgada, no automático, que era o prato que eu tinha colocado e era o prato que eu ia comer até o final. Então, é importante a gente investigar essa fome ao longo da refeição. Às vezes, no meio da refeição, parar e se perguntar quanto de fome eu ainda estou. Fazer de novo essa respiração consciente, né? Inspirar, encher o pulmão, inspirar e perceber quanto de fome eu ainda tenho. Será que eu preciso dessa comida toda? Eu acho importante a gente fazer isso. Outra dica que eu acho muito importante, às vezes, é a gente trocar o recipiente que a gente come. Então, às vezes, a gente está acostumado a comer todo dia no mesmo prato, né? Na mesma louça, eu diria. E aí, o que acontece é que a gente começa a ter uma ideia aqui, o tamanho da minha fome com relação ao tamanho do prato. Então, começa a colocar naquele prato mais ou menos o que eu acho que eu estou de fome. Sendo que nem sempre a nossa cabeça está dizendo a verdade sobre a nossa fome, porque quem sabe da nossa fome não é a nossa cabeça, é o nosso estômago. E a gente precisa se reconectar com o nosso estômago. Porque a gente está conectado demais com os pensamentos e não com as sensações físicas. Então, às vezes, você trocar por um bowl, né, colocar, porque você vai começando a prestar mais, quebrando o automático e prestando mais atenção, de fato, na sua saciedade. E não na quantidade que está no prato. Se eu comi muito, se eu comi pouco, porque às vezes a gente usa a mesma louça e coloca uma quantidade diferente naquele dia, se hoje eu comi tão pouco. Mas comeu tão pouco, para quê? Por quê, né? Referência a ter, se referenciando tendo como referência outros dias que você come e preenche aquele prato todo. Então, trocar a louça, eu acho uma atividade bem legal para você ir fazendo, para ir se conectando mais com o seu estômago. O C, de mastigue completamente o alimento, que seria a gente entender, né? Assim, prestar atenção na textura e no sabor. Muitas vezes a gente come apegado ao que aquilo representa, ou socialmente, ou afetivamente, né?
e não o que aquilo realmente é naquele momento. Eu digo assim, cada castanha é única. Então, você diz assim, eu amo castanha. Então, toda castanha tá boa. Não é possível. Às vezes a castanha tá um pouquinho mais passada, tá um pouco rançosa. Sei lá, às vezes queimou mais um pouco, sabe? Às vezes você tem uma memória afetiva, infantil, de algo que era muito gostoso para você naquele momento, e quando você vai comer hoje não é a mesma coisa, se você tiver no momento presente, se você prestar atenção, porque você comeu porque aquilo representava algo para você. E aí hoje você vai comer, o seu paladar já não é mais o mesmo, aquilo nem é tão mais gostoso. Mas você comendo no automático, você vai achar que você ama aquilo. Então, tem alguns relatos de clientes que acreditavam amar Nutella. E quando a gente faz uma prática de mindful eating, a pessoa acha que é doce demais ou é enjooso, ou não tem o gosto que achava que tinha. Às vezes o refrigerante, pessoas que amam Coca-Cola, dizem que se sentem incomodadas com o gás e quando entra não é gostoso. Então, às vezes a gente come, se diz chocolate, e come um chocolate de verdade. Às vezes você coloca assim, né? A gente faz uma prática que você come, vai comendo e explorando todos os sentidos. E a pessoa percebe que não gosta tanto assim, porque justamente ela saiu do piloto automático. Não é mais a cabeça dizendo que ela ama aquilo, é ela percebendo, o paladar dizendo se ela gosta ou não. E além de que mastigar também vai aumentar a absorção e aumenta também a saciedade. O S é de saborear a sua comida. Então, a cada garfada, eu digo que assim, é uma imersão a cada garfada. Então, a cada garfada que você dá, você sentiu o real prazer daquela comida. E aí, no geral, o que eu vou dizer para vocês, que as pessoas percebem, que assim, quando a gente está com fome, a gente acha a comida muito mais saborosa. Quando a gente, às vezes, vai chegando mais no final do prato, essa fome já está, ou a gente não está mais com fome, a gente não sente o mesmo prazer que a gente sentiu nas primeiras garfadas. E aí, isso é um sinal também. Mas a gente só consegue perceber se a gente estiver no momento presente. Eu acho que depois do Basics, eu vou então. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa com relação ao Basics, né? A tradução seria básico, mas como é do centro-americano, né? Eu tenho que. Como é que eu vou dizer? A tradução, né? As siglas são baseadas no Basics. Mas se tem alguma coisa que ficou que vocês gostariam de perguntar, porque eu já estou caminhando para o fim. Eu falo demais e eu já vi que já vai dar uma hora de aula. Nada, ninguém, então eu vou seguir, tá, gente? Então, agora eu vou falar um pouco do curso, né, do programa 10 semanas, que são 11 encontros, na verdade, porque um dos encontros